Eu sou Paulo César Palhares, PC Palhares, né? Sou escritor, sou professor também, ambas por amor, e sou autor do livro Luminhos. Bem, Luminhos é um livro, certo, que vai retratar a fantasia, vai retratar um mundo mágico, mas vai retratar acima de tudo política, né? Vai retratar acima de tudo poder, vai retratar acima de tudo guerras. Então você, o leitor, que vai ler Luminhos, vai ter um livro em suas mãos que vai vir com uma história nova, uma história com muitas entradas, uma história com muitos desfechos, uma história de reviravoltas, uma história por poder, porque eu digo assim, poder é a espada mestre de Luminhos. A briga por Ciprá, né, que é o centro de Luminhos, é onde rege-se as leis, é onde se comanda Luminhos, a luta pelo cargo de grande comendador luminiano, tudo isso vem dentro de Luminhos. E existem pessoas, instituições, como a Ordem Espiral de Viribus, que é uma ordem extremamente pautada no campo da justiça, né, os magistrados de Viribus, que querem esse poder, porque eles querem a ordem do plano luminiano. E essa querência de poder é o que vai dar abertura ao nosso enredo, porque vai gerar conflitos, vai gerar problemáticas políticas, vai gerar problemáticas sociais, e nisso vai ter uma parte que vai ser a favor, vai ter outra parte que vai ser contra, vai ter dissidências políticas, dissidências ideológicas, e tudo isso aí vai culminar numa guerra. Tudo que começou numa proposta social-política acaba dentro de uma guerra, né, embasada pelas instituições regenciais de Luminhos. E a Vitória dos Exilados justamente vai falar sobre essa guerra, né? A guerra no qual os exilados tendem a lutar. Bem, nós decidimos apostar no projeto Luminhos porque ele tem um diferencial do que vem sendo produzido aqui, que vai agradar muito ao público jovem, ao público jovem leitor, porque o Luminhos ele traz uma magia dentro do seu conteúdo, dentro de um reino. As diversas cidades têm seus interesses, e cada qual com a sua organização e os seus personagens principais. Então é montado aí todo um conflito dentro desse reino, do reino principal, Luminhos, para que a luta pelo poder, né, que nós vemos claramente em toda a sociedade, então ela se transporta para esse mundo mágico de Luminhos, com personagens com poderes especiais, cada qual em busca de domínio, de poder, mas também alguns em busca também do melhor para aquele reino. Então vários personagens que irão aí agregar, ter disputar com o leitor a sua preferência. São vários personagens que irão cumprir esse papel. Luminhos, como uma criação natalense, potiguar, ela tem um impacto muito novo na mente do jovem que acredita que a produção se baseia unicamente na produção do americano, da mitologia americana, do folclore europeu. Na verdade, nós temos a possibilidade de nos reintegrar ao contar fabulesco, à ficção
fantástica dentro desse livro, com possibilidades não só de nossas heranças europeias, mas como também de uma sincretização simpática e criativa que nos permite ver elementos do Nordeste em sua fauna, em sua flora e incluso a remanescências que nós temos dos romances de cavalaria portugueses. Eu poderia começar falando primeiro da audácia de Palhares, porque eu considero muito audacioso. As vozes que ecoam no texto de quem escreve condizem de toda a carga e conhecimento prévio que se adquiriu no decorrer do tempo enquanto você é leitor. Enquanto leitor e professor, eu vi ali um trabalho muito pautado no encantamento. Ali é literatura fantástica. A literatura fantástica ela foge da realidade, mas não completamente. Ela tem um pé dentro da realidade e um pé dentro do ficcional. Isso é o que prende o leitor quando ele é aguçado, quando ele tem a ludicidade de entrar na leitura e viajar naquilo que o ambiente da leitura proporciona. Você irá gostar do Lumínios, porque Lumínios apresenta conteúdos dentro de uma realidade mágica, personagens com poderes e com anseios distintos, que também aproxima-se muito da realidade que vivemos. O Lumínios ele pega a Idade Média, baixa Idade Média. O que é a baixa Idade Média? É você ver que, por mais que as coisas sejam rudimentares, grotescas de certa forma, mas elas são fundamentadas. O Lumínios ele tem além dessa coisa do ambiente ser a baixa Idade Média, você tem a riqueza do ambiente, que esse ambiente são os cenários que Lumínios tem, né? Os ambientes, as regiões que compõem as ordens que ele traz, né, na sua estrutura. Ponte com quem já foi um dia, outrora, ou que talvez ainda seja jogador de RPG, porque você tem também isso, os cenários, a própria conjuntura dos desenhos permeia muito o ambiente dos jogos de RPG. Lumínios é um local fictício. Ele não existe em canto nenhum do mundo. Lumínios ele se encontra próximo à linha principal do globo terrestre de Lumínios, né? E tudo lá se passa em uma região cartografada no mapa, né? Tem uma região central. Essa região central é como se fosse a torre, porque Lumínios vem de luz. Essa torre seria essa luz cuja lei dela é direcionada para as outras tantas cidades das regiões. Aí tem a cidade de Áprices, numa ponta, tem a cidade de Solares do Leste, na outra ponta, tem a cidade principal de Ciprá, o Palácio de Ciprá, no centro, que a gente diz que é o ponto zero luminiano. Do outro lado tem Hidrão, os escudos cristalinos. Tem as ilhas Gonovan, que são as ilhas luminianas que produzem o metal Rex. Tem as montanhas luminianas, o único canto frio de Lumínios, né? O único canto gélido de Lumínios. A belíssima Vitua, a árvore dos contos, a árvore do conhecimento. Ao ler, ao ter o contato com a obra, você vai ver que ela não é uma obra apenas para você ter uma leitura literária do que seriam aqueles personagens da Idade Média, com toda aquela sua carga de referenciais medievais, mas também você tem uma forma de você entender como se dava o povoamento e a regionalização de toda aquela do todo envolto dos cenários que compõem Lumínios. E isso é tipicamente o que um jogador de RPG sucinta. Ele pega todas essas referências, ele constrói seus reinos, ele constrói suas visões a partir dessas observações. E as cidades são construídas, o povo acontece naquele momento. Então você tem todos esses referenciais. Então é um livro que possibilita que você viaje até, se reconstrua uma visão de RPG e possa até se instigar a jogar, porque possibilita que você crie parâmetros para isso. O primeiro personagem, o personagem principal, é o Ignis Fênix.
Fênix é jovem, porém, por ser jovem, Fênix não deixa de ser inexperiente. Fênix é um cara diplomático, Fênix é um herói que está ali para fazer o correto. Fênix é um herói que vai contra, muitas vezes, os seus desejos pontuais, né, em busca de um melhor. Ou seja, ele sai daquele conceito dionisiástico, né, da festa, do que eu quero, da orgiástica, e vai mais para um campo de Prometeu, né, que roubou o fogo, deu para os humanos e depois pagou por aquilo. Então Fênix é esse herói prometeico, né, esse herói que tem essa característica dele, ele quer fazer o bem para Lumínios. E ele vai pagar por isso, ele vai sofrer por isso. Ele vai sofrer muito por isso. Vai perder muita coisa. Se Lumínios tem um herói, é óbvio que ele vai ter que ter um vilão, né? E esse antagonismo, essa dualidade, a gente vai encontrar com um personagem chamado Draco. Urit Draco. Draco é o inverso de Fênix, né? Até nota-se, assim, uma marca minha como escritor é o simbolismo, né? O herói é Fênix e o vilão é Draco. E Draco é um cara totalmente voltado às suas paixões. Draco é um cara que ele vai atrás do que ele quer, ele é ambicioso, ele vai usar as pessoas, ele vai usar os inimigos, ele vai usar os aliados, ele vai usar quem for preciso no universo de Lumínios para chegar ao comando principal, que é o comando de Cipra. Junto ao herói, nós temos um grupo de heróis, né? Fênix não vai fazer nada sozinho. Então nós temos o General Veigar, que é um arcanista extremamente talentoso, mas jovem, né? Muito novo, e ele vai ser muito pautado pela sua lealdade a Fênix. E nós temos dentro de Lumínios uma personagem feminina também, que é incrível. É a General Lavina. Uma mulher belíssima, 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 belíssima. Os traços de Lavina são algo para ser inesquecível. Mas ela não é só inesquecível pela sua beleza, né? Tem uma coisa de Lavina que eu digo assim, os homens de Lumínios são ferozes, mas as mulheres eu acho que são mortíferas. Lavina é uma dessas. E General Magno, né? Magno é um cara extremamente inteligente, muito, 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 muito inteligente mesmo, no qual ele tem uma característica que eu coloquei nele, que ele é falcoeiro, né? Ele tem a característica de trabalhar com falcoaria. E junto com Magno vem um personagem incrível que é a Garuda, que é uma águia gigante, uma arpia gigante, que ele domesticou desde novinha. E eles têm um laço muito bonito no decorrer do livro. E eu acho que Magno, tanto Magno quanto a Garuda, eles ganham muito ponto de carisma, né? Por esse laço. A Fênix é um dos seres mais lindos que eu já conheci, que foi me apresentado. E, claro, o simbolismo é uma característica forte da minha escrita. Então, assim, o personagem principal se chama Fênix. Ter uma Fênix como símbolo faz parte de toda essa simbologia, né? O personagem Fênix, ele é um personagem que ele tem uma característica de resiliência incrível. Mesmo depois de sofrer tantas armadilhas, tantas situações adversas, ele está lá forte, ele consegue se reconstituir, ele consegue crescer novamente, ele consegue ressurgir. E isso é uma Fênix, né? Uma Fênix é a capacidade de ressurreição, é a capacidade de resiliência, é a capacidade de enfrentar adversidades e você conseguir superar essas adversidades. Eu até confesso que isso é até algo pessoal meu, né? Essa visão de resiliência. E a capa é um elemento chave da capa, né? Vai ver ali uma fênix de um lado e um dragão do outro se degladiando, né? Isso aí eu tirei muito da cultura taoísta, no qual a fênix e o dragão é o yin yang, né? É o complemento do outro, é a dualidade, é a briga, a rivalidade. É algo que realmente tem esse simbolismo, né? Não é à toa que o herói é fênix e o anti-herói, o vilão, na verdade, ele é Draco, o dragão, né? A capa do livro é fundamental. No projeto Lumínios, após uma magnífica apresentação ao trabalho, um texto de grande qualidade, eu passei a ilustrar uma série de personagens cujas características principais, bem como a capa, a qual fui convidado a construir, se baseavam naquele universo ficcional conduzido pelo nosso querido PC Palhares. Os personagens principais, quando me foram entregues em forma de texto, tinham várias possibilidades de exploração. E nós fomos transformando-os na configuração que eles tomaram a partir de assuntos correlacionados muito divertidos, posto que PC Palhares conheceu as mesmas bases da minha pesquisa, que é o universo do quadrinho, do videogame, do RPG. Capa é o combate épico entre o bem e o mal, só que desta vez nós temos um dragão
que defronta a Fênix, ambos seres mitológicos, nem sempre recorrentes às mesmas mitologias, e que ali se tornam antagonistas de um yin e de um yang, entre terra e céu, que de um lado nos traz a esperança do alvorecer, nas chamas da Fênix, da vitória que está por trás de uma aparente derrota, e o dragão sai da treva, de um escuro, não teme o fogo, porque ele é controlador da morte. O dragão representa a transição entre um mundo e outro, como guardião arquetípico do tesouro que os guerreiros medievais tinham que vencer. Então a nossa Fênix precisa vencer esse dragão para alcançar o seu tesouro de vitória no alvorecer de um novo dia que está por detrás daquelas cinzas das quais ela poderá transformar-se numa nova ave amanhã. Esta é a proposta da capa. Acredito que Luminous vai ser recebido de maneira bastante receptiva pelo público, cuja tendência será se identificar com seus personagens, com seus dramas, com suas aventuras, ainda mais descobrindo a proximidade da equipe e dos temas ali abordados. A equipe da produção de Luminous, na verdade, foi um presente, né? O Marcos Guerra, que foi escolhido como ilustrador de Luminous, poxa, Marcos, eu digo assim, é o gênio através do lápis, né? O cara pegou assim, leu rapidamente até algumas coisas que eu passei para ele, os personagens, e ele incorporou os personagens de uma forma que ele desenhou o que eu imaginei, que eu fiquei... O trabalho dele foi tão bom que até a capa, inclusive, é de autoria dele. E que capa sensacional foi essa que Luminous tem. Meu primeiro contato com o PC Palhares foi por intermédio do nosso editor Cleudivan Jânio, que me apresentou a obra e me deu a honra de ser convidado a dialogar com esse processo, que já tinha muito de meu antes mesmo de eu adentrá-lo. Eu acredito que o PC Palhares é um agitador cultural, já que ele adentra diversos rumos de pensamento, tem uma organização pessoal interessante e soube juntar uma equipe. A gestão de pessoas do PC é muito boa, a formação dele como professor, eu acredito que, como foi fruitiva para mim, também foi para ele, porque eu sinto que a equipe relacionada ao projeto, ela é uma extensão de seu pensador primeiro, que é ele. Conheci Sandenberg, que é para mim um mentor, e Sandenberg me ajudou ali, disse, Paulo, vai por esse caminho, Paulo faz assim, e poxa, Sandenberg é um cara que na comunidade literária me abraçou e eu abracei também, e, poxa, cara é incrível mesmo, e foi o mentor, né? Foi quem abriu as portas ali. PC é um jovem, cheio de ideia e de vontade de escrever. Existem vários tipos de escritores. Existe aquele que escreve porque deu vontade e porque leu alguma coisa e acha que pode escrever com qualidade. Existe o escritor que pega tudo pronto e sai apurando tudo, faz uma obra e lança. E existe o escritor nato. É aquele que se descobre escritor, é leitor, porque não tem preguiça disso, e não tem preguiça, acima de tudo, de escrever. Aí esse é o escritor de verdade. Então Palhares é esse. Palhares é esse escritor que ele tem um conhecimento prévio, através do conhecimento prévio, ele começou a fomentar o próprio conhecimento dele, se viu na condição de que eu posso fazer isso, e fez. E aí chega com Cleudivan pegou o livro, leu com o maior cuidado do mundo. Cleudivan trouxe Marcos Guerra para próximo da gente. Cleudivan me deu carta branca para trazer Fagner Mello para perto da gente. Cleudivan deu toda a ideia da gente montar a equipe, trabalhou a equipe. Então, assim, Cleudivan foi incrível. Cleudivan foi realmente o empresário, o visionário, o empreendedor de Luminous, né? Quando você começa a escrever um projeto, muitas pessoas vão duvidar de você. Muitas pessoas vão dizer que você não é capaz. E são desafios para todo mundo que pretende encampar um projeto de vida. Tem pessoas assim em todo canto e a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que correr atrás. Eu só fico muito feliz assim de dizer que quem duvidou de mim por amor a mim, eu de certa forma disse, olha, confia em mim um pouquinho.
certo? Eu vou me esforçar, eu vou fazer algo. E quem duvidou de mim por não querer que eu me desse bem ou que as coisas não dessem certo, eu não tenho mágoas, só posso dizer obrigado. De certa forma, elas foram combustíveis para mim, porque do dia que elas duvidavam, sempre quando eu pensava em desistir, né, eu dizia, poxa, mas se eu desistir eu vou dar um gostinho tão grande a algumas pessoas. E lá vai eu de novo pro computador, de meia-noite, escrever mais um capítulo, repensar mais um personagem, dizer como é que as coisas poderiam acontecer. E não foi um processo fácil, não. Luminhos me requereu muito tempo e eu posso dizer muito sangue e muito suor. Você irá gostar de Luminhos por vários fatores. Por apresentar uma nova forma de apresentar a literatura aqui do estado, eu diria aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas também a nível nacional ele vai apresentar também um diferencial, diria que inovador em relação à literatura brasileira mesmo. Uma obra como Luminhos, e você vê que ela tem tudo para ser um clássico. Luminhos, eu acho que não é uma obra para ser única, é uma obra para ser várias. Eu espero que a leitura seja tão boa para os descobridores desse universo quanto foi para mim, quanto foi para a equipe. Estamos apaixonados e animados porque aquele livro carrega um pouco de nós, carrega um pouco desse diálogo continuado que se transformou numa gestação mais do que apenas de ideias, mas também de um movimento artístico que adentra o universo das artes plásticas, adentra o mundo das letras e a imaginação. Pensê não se coloca apenas como escritor, ele se coloca como um contador de histórias. Então, ao abrir o livro, temos uma viagem sim, uma jornada para uma realidade que pode lhes trazer uma descoberta capaz de não soltar a obra por um bom tempo e continuar com ela mesmo depois de soltá-la. As palavras são poderosas de maneira que a presença de Luminhos ela será sentida antes e depois do livro. E com sorte as ilustrações também, porque esta paixão é o que me fez tornar as palavras em imagem continuada. Um mundo que foi criado no papel e que ele pode existir na nossa mente, sabe? O leitor, quando lê Luminhos, se ele puder se transportar ao mundo de Luminhos, se ele puder visualizar as guerras, se ele puder estrategiar as questões políticas, eu acho que ele vai estar satisfeito por demais. Essa é o meu desejo para que cada leitor tenha essa sensação luminiana, né?